Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de um grupo de pessoas que é os que sofrem calados. Como tem gente que sofre calado. Aliás, no período da nossa vida, nós mesmos já passamos por momentos que a gente tinha que sofrer calado mesmo. Porque a gente não podia compartilhar, porque a gente não podia era conversar, porque era algo muito, às vezes, pessoal, né? Então a gente não queria compartilhar isso. E muitos mesmo, sofrem calados. A Bíblia está cheia de gente que sofreu calada. E o que Deus fez, né? Como Deus tratou esse tipo de pessoas. Em primeiro lugar, que Deus não ignorou nenhuma delas. Ou seja, nada fica desapercebido aos olhos de Deus. Deus vê tudo. Deus vê a lágrima que você derrama na sua cama, no seu travesseiro, no seu lençol. Ele chega a enxugar e você não percebe, mas ele enxuga. Quando você está mais calmo, é sinal de que ele já enxugou essas lágrimas. Mas tem gente que as lágrimas estão se derramando sem parar. Está sendo uma fonte inesgotável. Um período muito difícil que está passando e que as lágrimas já fazem parte da rotina. Isso é muito triste. Por quê? Porque a vida não está sendo fácil. Aliás, a vida não é fácil para ninguém. Ninguém vive fácil. A gente tem na Bíblia alguns exemplos. Eu queria citar. Ana, a mulher que chorava sem voz. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, do 10 ao 15, fala sobre Ana. Uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher dedicada, uma mulher piedosa. Então, Ana, ela estava em amargura de alma. Essa é uma das piores que tem, uma alma amarga, sabe? Azeda, ácida, certo? Sem gosto. Muito ruim esse sentimento. Talvez você já tenha passado esse tipo de sofrimento. Tomara que não venha passar, mas geralmente na vida a gente tem um período que a gente fica amargurado de alma. É um dos piores, porque é algo que está dentro, lá dentro da gente, que não tem como disfarçar muito não, sabe? O dia amanhece, é ruim. O dia prolonga, é ruim. A noite chega, pior. E todo o tempo está ruim. Aí geralmente entra em estado de depressão a pessoa, né? Fica angustiada. A Bíblia diz que ela chorava. Ela orava, chorava, orava, mas a boca quase não se movia. É impressionante, né? Porque ela estava com uma amargura de alma, porque o negócio era lá dentro. Era na alma dela. E o sacerdote ali achou que ela estava bêbada, né? Porque uma reação daquela é muito estranha. E isso é muito profundo. Porque quem sofre calado é frequentemente mal interpretado. Geralmente as pessoas que sofrem caladas, elas não são bem interpretadas, não. Né? Muitas dizem, que quer ser dramática, quer dar um show de dramatismo. Porque essa pessoa é muito fraca, essa pessoa não aguenta uma, não sabe suportar nada, é uma fragilidade além da conta, tudo chora, tudo acorda para a vida. E muitos acham estranho, essa pessoa é estranha, a pessoa fica assim, né? Só vive amargurado de alma, só vive triste. Outras chamam disso, não, essa pessoa ela é muito difícil. Ai, meu Deus do céu, eu não queria ter relacionamento com uma pessoa dessa não, de amizade, de nada, porque coisa difícil. Aí outras dizem, não, ela é muito instável, uma pessoa instável. No lugar de ser uma pessoa estável, é instável. Não, só vive assim, nessas oscilações. Mas Deus não. Deus sabia o que era que estava acontecendo dentro de Ana. E sabe o que Deus fez? Não ficou julgando com essas palavras não. Dramática, fraca, estranha, difícil, instável. Deus não disse isso. Deus apenas respondeu a Ana. Deus atendeu a súplica da Ana. Deus olhou para o coração amargurado da Ana e colocou da esperança e alegria no coração da Ana. Deus fez uma cura no coração de Ana. E naquele dia ela recebeu a bênção
foi começado a gerar a bênção que Deus tinha para dar para ela. Teve também outro personagem na Bíblia chamado Elias, um profeta que queria morrer. Em 1 Reis 19, Elias venceu 450 profetas de Baal e foi uma vitória grande, sensacional. Mas quando a Jezabel, a mulher do rei, ficou sabendo que os profetas dela tinham morrido, ela disse: eu vou matá-lo, diga que eu vou acabar com ele, com a raça dele. Ele, daquela alegria, aquele triunfo que ele teve um dia antes, no outro dia ele estava morrendo de medo. Correu, fugiu para não morrer. E ele chegou a dizer: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, basta. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia um basta, é porque a pessoa não aguenta mais, está cansada, basta. Será que é você que está também aí cansado, está dando um basta, basta dessa vez, basta de, não sai do canto, essas coisas não melhoram, basta, chega, eu não aguento mais. Elias, um homem de Deus, ficou assim, imagine a gente, né? Então quem sofre calado muitas vezes é assim, forte em público, grande profeta, destruiu os profetas de Baal, ironizou os profetas de Baal, venceu uma grande batalha, muito forte em público, mas é quebrado por dentro. É frágil por dentro. Mas Deus não humilhou Elias. Deus não jogou na cara de Elias, dizendo: que é isso, rapaz? Tá dando de fraquinho agora? Que é isso, rapaz? Uma vitória daquela, você fica com essa conversinha mole, né? Homem não. Deus não diz essas coisas. A primeira coisa que Deus fez com Elias foi tratar Elias, foi terapêutico. Um processo terapêutico. Uma cura emocional. Em primeiro lugar, que Deus deu descanso a ele. Deu um sono a ele, dormiu, relaxou. Sono reparador. Depois, todo mundo sabe que barriga vazia, né, não enche o saco, né? Então, deu comida a ele. Alimentou bem. Um bom descanso, um sono bom. E uma alimentação equilibrada, alimentação boa, recupera muitas coisas mentalmente, emocionalmente. Deu presença, depois deu direção. Isso é Deus. Olha os processos de cura que Deus fez com Ana e com Elias, que são os processos corretos que tem que fazer com pessoas que sofrem caladas. Veja a mulher, em terceiro lugar, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo sangue, hemorragia direto, uma menstruação inacabável. Como aquela mulher estava fraca, né? Porque perder sangue é vida, e quando perde sangue a pessoa fica fraca, anêmica. Em Mateus 5, 25 ao 34 fala sobre essa mulher. Ela sofria 12 anos. Isso não era só sangue. Sabe o que era também? Vergonha. Ela tinha vergonha, porque como é que ela vai estar nos lugares e o sangue descendo e manchando as roupas? Ela acabou se isolando, entrou no isolamento, evitava estar em lugares públicos, perto de alguém. Por quê? Porque sangue demais, a pessoa está num canto, está cheia de sangue. Ela teve também a rejeição social, porque naquela época em Israel, uma mulher menstruada, ninguém podia chegar perto, era impureza, um período de impureza. Então ela ficou impura e ela ficou muito triste. Solidão chegou para ela e ela sofreu calado tudo isso. O que ela podia fazer? A Bíblia diz que ela tinha gastado com vários médicos, não deu em nada. Tem coisas que não dá em nada, só Deus que resolve, irmão. Por isso que a gente tem que ter uma vida firme com Deus, alicerçar em Deus, porque tem coisas que a medicina não tem jeito. A medicina é ótima, quero dizer de antemão. A medicina é extraordinária, né? Toda essa área são maravilhosas. E a gente se impressiona com a inteligência do homem e a medicina, né? Mas não deu jeito. Tem coisas que não tem jeito, só Deus. Só Deus. Então ela sofreu calada. Mas ela fez uma atitude, ela teve uma atitude, que a atitude é o que muda tudo. Ela estava sofrendo calada, mas ela tocou em Jesus, ela foi atrás de Jesus, ela fez de tudo para tocar em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, tinha uma multidão, mesmo assim ela superou. A gente precisa, para vencer na vida, a gente precisa superar os obstáculos. Não vai ser fácil, nada é fácil nessa vida, como eu sempre digo. Tem que lutar, tem que ir atrás. Tem que buscar, tem que perseverar, tem que ficar determinado numa coisa.
não é? Tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que ter vontade. Ela teve tudo isso, mesmo fraca como ela estava, mas era a única chance que ela tinha de se curar. Era Jesus. A única chance que tem de você mudar a sua vida e ser feliz é Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ela buscou todos os médicos, não deu. Agora, é só Jesus. É o único que pode curar todo e qualquer tipo de enfermidade, seja da alma, seja física, seja emocional, seja o que for. Só Ele pode tratar você com perfeição. Então não adianta estar andando em círculo. Você precisa andar na direção certa, que Jesus é o caminho. Você não precisa estar em meio de morte, porque Jesus é a vida. Então você tem que entender essas coisas, senão você vai ficar andando em círculos, não vai chegar em canto nenhum. Oscilando, uma hora está querendo Deus, outra hora não está, outra hora está empolgado de ouvir Deus, outra hora não tem nem vontade. Pessoas oscilantes assim é difícil. É difícil você ter uma estabilidade emocional, espiritual e vencer na vida, porque não tem constância. Essa mulher não, ela foi determinada, chegou até lá. Então, Jesus parou tudo por causa dela. Olha a importância de alguém buscar Jesus, que Jesus para tudo para nos atender. Olha a atenção que Deus tem para conosco. Olha o amor que Ele tem para com todos nós. Ele para tudo e tem atenção e olha para você. Você lembra de Ana? Ana estava sozinha no templo, nem mexia com os lábios, mas saía nada, porque a dor era da alma, amargurada de alma. Mas Deus viu. Deus parou tudo e disse: espera aí, eu vou olhar aqui para Ana, vou resolver o problema da Ana. E agora, né? Com essa mulher, parou tudo. A Bíblia diz que ele parou. Aí quem me tocou, eu quero falar com ela, eu quero que ela venha aqui, eu sei quem me tocou, mas eu quero que todo mundo veja o que eu vou fazer na vida dela e como ela vai ser um exemplo para gerações, gerações, gerações de alguém que tem que buscar e vai conseguir se buscar com determinação, com vontade, com fé, com confiança. Ela creu que se tocasse em mim seria curada. Pois pronto, é curada assim. É curada agora. Glória a Deus, aleluia. Você crê em Jesus? Pois toque em Jesus agora. Toque quando estiver passando por uma grande aflição. Toque quando você estiver com alguma enfermidade. Toque quando alguma coisa estiver acontecendo. Toque, ou seja, chame-o. Busque, dobre o joelho e toque: Senhor, toque em Ti agora. E eu quero receber a Tua bênção, a Tua cura, a Tua libertação. Em Teu nome, Jesus, eu creio. Faça isso, sempre. Não deu certo na primeira, vai na segunda. Na terceira, vai tanto que for necessário até você conseguir. Então Deus para as multidões todinhas, Jesus, né, para curar o invisível. Ele é assim, glória a Deus, aleluia. Salmo 42 diz: porque estás abatido, ó minha alma. Esse salmo é um retrato da ansiedade e depressão. O salmista não finge força. Uma das coisas boas que a gente tem que assumir são as nossas fragilidades. Ou seja, eu não sou essa pessoa fortuna que as pessoas imaginam ser, não. Não, não quero ser o bichão, não, a bichona, não. Não, eu estou fraco. Eu digo: eu estou fraco. Minha alma está abatida. Por que tu estás assim, alma? Então, o salmista, ele não finge força, ele assume o que está sentindo, né? Ele conversa com a alma, ele chega de frente para a alma e diz: olha, não dá para você continuar assim abatido, não dá para você continuar assim depressivo, não dá para você continuar uma vida assim de cabeça para baixo, não dá para você viver uma vida assim amargurada, não dá para você viver uma vida assim para baixo, não dá para você querer ter uma vida assim toda medíocre, abaixo da mediocridade, não dá. Tem que reagir, alma, porque você está abatida. Descanse em Deus. Confie em Deus. A tua história não acabou ainda. Ainda tem capítulos a ser escritos, né? E o final vai ser escrito pela mão de Deus. Então Deus está escrevendo a tua história junto com você. Você e Deus escrevendo a própria história sua. Então faça que os capítulos sejam de fé, de esperança, de autossuperação, de domínio próprio, de paciência, de amor, de bondade, de tudo que for bom. Joga semente, enche você de sementes boas, de Deus, da palavra. Aí você vai ver como o teu corpo vai estar bem adubado com tudo que é bom. Aí vai o quê? Colher frutos. Faça isso para você ver como é simples, mas certeiro e verdadeiro. Perfeitos os caminhos do Senhor.
perfeitos conselhos do Senhor, porque Ele é nosso Criador. Glória a Deus, aleluia. Então, quando Davi conversa com a alma dele, para reação, isso é maturidade espiritual, ou seja, ele não disse que era forte, eu sou fraco, eu estou fraco, minha alma, por quê? Vamos levantar, vamos reagir, vamos fazer alguma coisa, alma. Não vamos ficar cabisbaixo, não vamos ficar cabeça para baixo, vamos fazer alguma coisa, vamos lá, vamos lutar. Isso é maturidade. E Davi venceu. Outro personagem é o Pedro, né? O homem que chorou amargamente. Em Lucas 22, 62 fala sobre isso. Pedro falhou, como todos nós sabemos. Negou Jesus por 3 vezes. E a Bíblia diz, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Outro que estava com a alma amarga, azeda, doeu demais. É uma dor que você às vezes está dizendo, eu prefiro morrer. Por isso que muita gente às vezes faz o pior, né? Tira a vida. Porque a dor é tão grande que não suporta. Mas é porque não procurou os meios certos, né? E também pessoas do lado que possam levar essa pessoa. Você lembra daquele... Jesus estava conversando numa casa, aí uns amigos de um rapaz paralítico pegou e entrou, chegou lá na casa, estava lotado, não tinha como entrar, eles levaram o rapaz, abriram o teto, desceu o rapaz, Jesus olhou para ele, curou o rapaz, olha aí. Precisamos de amigos que nos levem até Cristo, precisamos de amigos que nos levem à verdade, precisamos de amigos que façam a gente crescer, precisamos de amigos que possam nos contaminar santamente, precisamos de amigos que possam nos ajudar a vencer, precisamos de amigos que possam trazer palavras e nos levar a Cristo com as palavras de Cristo, para nos levantar, precisamos de conselhos bons, de amigos bons. Tem amigos maus, mas tem amigos bons. Os homens e as mulheres maduras em Deus nos ajudam muito em oração, em aconselhamento. Por isso que é bom congregar. A Bíblia diz, não deixar de congregar como é costume de algum. É bom congregar, porque na congregação tem pessoas complicadas, mas tem pessoas sábias, tem pessoas ungidas, tem pessoas amorosas, tem pessoas que vão querer te ajudar, tem pessoas que vão dar uma palavra de ânimo, tem pessoas que vão chegar com você quando você estiver na pior, trancada no quarto, para visitar você. Na congregação, na igreja é de suma importância. A comunidade cristã, né, a igreja, ela tem um papel fundamental para a recuperação das pessoas, né, e para que você seja feliz no meio dela. Então, uma coisa que acontece no cérebro, que é, pastor, porque o cérebro da gente, ele odeia incerteza. Quem sofre calado vive pensando demais, fica antecipando tragédias, imaginando rejeição, né? Isso se chama ruminação, né? Pensando demais, antecipando tragédia, imaginando rejeição, isso aqui, isso aquilo, outro. Uma ruminação terrível. Ele mantém o cérebro em estado de ameaça, a ruminação. Então a pessoa fica no estado de ameaça. Isso é muito ruim, uma inquietação horrível. Então o sistema nervoso ele fica preso em luta ou fuga. Quando a pessoa sofre calada, ela pode entrar em luta, irritação, agressividade, fuga, isolamento, sumiço, congelamento, apatia, depressão, e agradar, submissão, medo de desagradar, medo de perder. E isso vira o quê? Isso é o quê? Isso é um trauma. Isso é um trauma. Olha como uma coisa puxa a outra. Olha como uma coisa puxa a outra. Então a dor emocional usa os mesmos circuitos da dor física. O cérebro interpreta a rejeição como dor real. Não é real, mas ele é como se fosse. Por exemplo, se você se lembra de uma coisa no passado, o que é que o cérebro faz? Faz com que você sinta dor hoje. Coisa de 50 anos atrás, 40 anos, 30 anos atrás. Entendeu? É muito precioso cuidarmos da nossa saúde mental. E janeiro foi um mês, né, simbólico para isso. A importância é tão grande que é comemorado no calendário o janeiro branco da saúde mental. Por quê? Porque é sério. É muito sério. Tem muita gente doente dentro da igreja. Fora da igreja, ainda mais. Em todo canto, na família, onde você for, você vai ver gente com doenças, problemas, transtornos mentais, um monte de coisa. Por quê? Porque a gente parece que não quer cuidar, né? Não quer vigiar, aí adoece. Então, isso acontecendo, né? A dor emocional usa os mesmos circuitos da dor física,
porque o cérebro interpreta a reação como dor real, por isso que dói no peito. Você não sente uma sensação, né, de dor no peito? E não é frescura não, viu? É neurobiologia. Vem da neurociência, que estuda isso, ensina e traduz para nós o que está acontecendo, na verdade. O grande erro é querer espiritualizar tudo. Tem gente que sofre, porque tem gente que sofre calado, né? E ouve muita gente dizer assim, isso é falta de oração. Vai orar, vai jejuar, falta é jejum, falta fé, irmão. Isso é demônio, é o diabo, é um espírito que está acima de você, tal. Cuidado com isso. Cuidado. Nós sabemos que existe batalha espiritual, existe, a gente sabe disso. Mas existe também, sabe o quê? Que a igreja, muitas vezes as igrejas desconsideram e não prestam atenção a isso. Existe trauma, existe depressão, existe ansiedade, existe apego inseguro, existe o período de luto, existem as feridas profundas. Tudo isso também faz parte, a gente tem que saber dividir tudo. Não é demônio não, apenas está triste. Não, é porque tem um trauma só. A gente precisa tratar esse trauma, fica boazinha. Porque tem isso aqui, calma, vamos estudar o caso por caso. E vamos destravar, para que a pessoa fique sem essa trava dentro de si. Entendeu? Não é colocando a mão e expulsando o demônio, não. Vai ter momento que vai ser preciso, sim. Mas tem que primeiro saber a causa. É muito importante a causa. Chegar com tudo, acaba dando coisa errada. Acaba frustrando a pessoa, a pessoa fica pior. Né? A pessoa fica com medo. Às vezes o ambiente de igreja é um dos piores. Por quê? Não é por causa da igreja, é por causa de algumas pessoas que ficam dentro da igreja e ficam cobrando umas das outras, e ficam exigindo das outras, e ficam de olho na vida das outras, e ficam querendo, sabe, pressionar. Tu não tá orando não, pois o diabo vai te pegar, hein? A tua família tá assim, porque você quer, porque o diabo, mas ama o diabo. O povo para gostar de diabo, sabe? O diabo nem gosta desse povo, esse povo gosta do diabo. Porque só fala no diabo. Não tem mais Deus na história, é só o diabo. Não, existe a responsabilidade humana. Por que eu vou alimentar a mágoa? Então eu vou sofrer. Por quê? Porque eu quero sofrer. Eu quero alimentar aquele negócio, eu quero ficar naquela. Sabe? Então, eu tenho que tirar essa mágoa, eu tenho que trabalhar para tirar isso. Orar, fazer uma terapia, fazer alguma coisa tem que ser feita. Não é? Eu não posso conviver com vício, com essas coisas. Não, eu tenho que lutar. E se eu não lutar, quem vai lutar por mim? Tem que partir de mim, tudo tem que partir da gente. Não é? Você casou forçado? Não, partiu de você e do seu marido, da sua mulher, casar, porque partiu de vocês. Decisão, atitude, nunca esqueça disso. Então Deus cura por milagre e Deus cura também por processos medicinais. A medicina é muito importante também. Né? E processo não é falta de fé, não. Processo é um caminho para a cura também. Glória a Deus, aleluia. Por isso que a gente tem que pensar em tudo isso. E o que Jesus faz com que sofre calados? Jesus, em primeiro lugar, não expõe. Né? Jesus chama a pessoa para perto. Olha como é diferente. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele faz puxar a pessoa e não espantar. Tem gente que diz, não pode nem conversar com aquela pessoa, né? Complicada, só vive assim, assada. Não, eu fico mal. Não, Jesus vai atrás daqueles que ninguém quer ir. Jesus chega perto daqueles que estão com tanta dor, sem forças para se levantar. Ele é o Deus que estende a mão aos que estão caídos. Ele é o Deus que carrega nos braços aqueles que não conseguem mais andar na vida. Ele é esse Deus. Então, Jesus não expõe a pessoa. Jesus chama a pessoa para perto. Em segundo lugar, Jesus não humilha. Ele não esmaga a cana, né, que está quebrada. Ele levanta, ao contrário. Jesus não passa pano. Ele cura e dá direção. Mulher, levanta, eu não te condenei. Agora vá e não peques mais. Tome atitude de gente. Tenha responsabilidade na vida. Né? Jesus não passa pano.
né? Não. Jesus não doura a pílula, de jeito nenhum. Ele cura, mas ele disse, agora faça isso, ande nisso. É assim, pecado é pecado, vida é vida, escolha a vida. Então Jesus não ignora, ele para. Jesus não é barulhento com quem já está ferido, não. Ah, meu Deus, eu já vi tanta cena de que pessoas que estavam com problemas e a outra chegou e disse, porque tu não ora, porque tu sei o quê. Para de barulho já tem demais. Jesus não é barulhento com quem está ferido, não. Ele é manso. Vinde a mim e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é Jesus. Esse é o retrato. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então existe o caminho de cura. Qual é? Bíblia, terapia, tanta coisa. A Deus e a medicina e Deus, é tudo junto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dar nome ao que sente. Quem sofre calado não sabe. Eu estou falando sobre pessoas que sofrem caladas, para quem chegou agora. Quem sofre calado não sabe nomear. Ele diz, eu estou mal. É ou não é? Não é verdade? Meu irmão, quer que você, eu estou tão mal. Mas cura começa quando você nomeia o que sente. Por que você está assim, irmão? Estou em luto. Não superei o luto. Por que você está assim? Eu estou ansioso, irmão. Por que você está assim? Eu estou com vergonha. Por que você está assim? Porque eu estou com culpa. Por que você está assim? Eu tenho um trauma. Por que você está assim? Eu estou com a carência. Por que você está assim? É porque eu fui rejeitado. Eu estou com rejeição. Então nomear é começar a dominar a situação. A causa está ali, então vamos trabalhar em cima da causa. A menina economiza tanto tempo, sabe? No lugar de ficar rodeando, não, já vai direto ao assunto. O médico pergunta, o que você está sentindo? Isso. Pronto. Aí, a partir dali já vai pedir alguns exames que vai dar para entender a tua situação e passar a medicação para você. Pronto. O nutricionista pergunta logo para você o que é que você come, como é que você dorme, como é que é a sua rotina e tal. Aí ele vai começando a ajustar nos exames teu, como é que tá e tal. Ah, tem carência de vitamina D? Tudo bem. Aí começa, tá entendendo, a fazer logo o controle que vai fazer, a direção que vai dar na sua vida para você melhorar e pegar os nutrientes certos, as proteínas certas e assim por diante, as vitaminas certas. Você está entendendo? Também, emocionalmente, também tem que dizer, não, é que eu acho que eu não curei a questão minha com a raiva que eu tive daquela pessoa, então preciso tratar, senão ela vai acompanhar você e vai te travar. Segundo passo é quebrar o segredo. Não para expor, mas para não morrer sozinho. Então você está com a coisa, procure o líder espiritual, né, para você abrir seu coração. Mas não procure todo mundo, não. Eu não concordo de estar... Não, confessar uns aos outros seus pecados. Depende, não é assim. Quando a Bíblia diz confessar uns aos outros seus pecados, é o seguinte. É quando eu pequei contra você. Ou então coisa parecida de se consertar. Agora, tem coisas que realmente você não pode nunca dizer. Lógico, eu não preciso explicar isso. Vocês sabem demais. Tem coisa que não dá para dizer, que vai ser pior. Mas confesse a Deus, que Deus sabe, guarda e trata. E não expõe e não piora a situação. Vocês estão me entendendo? Se não entendeu, depois me procura lá no privado e diz, pastor, não entendi aquela parte. Aí eu vou explicar bem direitinho para você. Deixa eu ir concluindo aqui, porque é muito grande esse estudo, eu estou quase na metade. Estou falando sobre pessoas que sofrem calado, mas vai ficar gravado aí você escuta. Aí depois eu faço 2, né? Então, regular o corpo, né? Sem regular o corpo, a mente não melhora. Coisa simples, sono, durma bem, caminhe, faça uma caminhada. A caminhada faz tantos benefícios, né? A respiração, água, beber bastante água, não água para ficar morrendo, mas o suficiente para ter água, para ficar hidratado o seu organismo. A alimentação boa, saudável, para de frituras, aquela loucura toda, né? Só biscoito, aquelas coisas, tudo que você fica inchada, cheio de colesterol. Para, homem, valoriza a sua vida. Tem uma luzinha solar também, né? Tem pessoas que têm carência de vitamina D, que não tem sol, não pega sol, branco como a neve, né?
Então a espiritualidade sem corpo vira religiosidade. Tem que cuidar do corpo também. Vocês sabem disso que eu estou falando, né? Então, reprogramar também crenças, né? Trocar, eu tenho que aguentar por eu posso pedir ajuda. Entendeu? Trocar, se eu mostrar dor, vou ser rejeitado. Não, quem me ama vai me acolher. Eu não vou ter essas loucuras, não. E outra passo 5 é terapia. Terapias que funcionam muito, né? Aí você procura um terapeuta, procura um psicólogo, procura um psicanalista e procura uma terapia adequada. Ela vai estudar o seu caso e vai passar uma terapia adequada. Nós temos uma, que é oração, que é jejum, que é consagração. Colocar louvores que louvam o nome de Jesus. Tirar tudo que for de ruim na cabeça e colocar o que é bom. Retém o que é bom, como a Bíblia diz. Leia a palavra, sabe? Se aconselhe, tenha amizade com pessoas que te levam mais para Deus. É a maior das terapias essa aí. Aí você vai ver. Frequenta a igreja, apesar da igreja frequente, sabe? Ouça as pregações e tal. E muita oração. E afaste do mal. Se afaste do mal. É a maior terapia das terapias. E tem as outras que vão auxiliar você, né? Como a TCC, que é essa questão da ruminação e ansiedade. Tem a terapia do esquema, que é feridas antigas, né? Tem a EMDR, que são os traumas. Tem a terapia de casal, quando o lado adoeceu. Tudo é bom. Nada é ruim, tudo é maravilhoso. Então, passo 6, reaprender a confiar. Reaprenda a confiar. Quem sofre calado perdeu confiança. Mas Deus que reconstrói, ou não reconstrói. Não é verdade? Então, devagar, com segurança, mas reaprenda a confiar. Tenha aquela fé que você tinha antes. Deus não mudou, Deus continua o mesmo, operando sinais e maravilhas para a glória do nome dEle. Ele continua fazendo o que Ele quer, o que Ele pode, todas as coisas. Você tem um Deus enorme, poderosíssimo e que te ama demais, que se preocupa com você, que ama você, que cuida de você, que ouve você, que inclina até você. Deus Todo-Poderoso é com você, está do teu lado. Então, só isso aí, só isso aí, como é que pode existir dias ruins? Não tem como. Pelo amor de Deus, vamos botar isso na cabeça. A maneira como você vê Deus, você vai firmar a sua vida. Você vai estabilizar a sua vida. Se você vê um Deus fraco, que nem liga para você em tudo, vai ser ruim com a tua vida. Agora, se você vê um Deus como Ele é, que se importa com você, que ama você, que tem todo o poder, que tem toda a graça, que tem o controle da sua vida, você descansou já, amigo. Você está descansado agora. Pode decorrer o que for, você estará alicerçado, não na areia. A sua casa estará alicerçada na rocha. E quando Jesus falou de rocha aqui, ele tinha toda a autoridade, porque carpinteiro na época não era cuidar de madeira, não. Carpinteiro na era um cara que construía, era um construtor. E a construção na época era de rocha, pedras. Então, se você é construído em Deus, em Jesus, é seguro. Se for na rocha, meu amigo, pode vir vendaval, pode vir problema que for, você vai estar seguro, vai passar. Pode dar o vento bater, perturbar, mas você vai passar, porque o vento vai ter que se aquietar e você vai vencer, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Deus Senhor. Isso não é brincadeira, isso é vida espiritual, batalha espiritual. Você já tem as armas perfeitas que Deus já te deu. Glória a Deus, aleluia, amém? A tua oração tem poder, eficácia, né? Grande pode a oração do justo, como a Bíblia diz. E nós somos justificados em Deus, por isso somos chamados de justos. Não é porque a gente é essas coisas, não. É porque fomos já justificados em Deus. Isso é graça, patou e merecido. Então é como osso quebrado, não sara com grito, não. Bora, osso! Volta ao lugar. Sara com imobilização e tempo e tratamento e muita coisa para poder sarar. A alma também. Não é no grito, não. É processual. Cuide da sua alma como você cuida do seu cabelo, como você cuida da sua roupa, como você cuida de muita coisa. Cuide da sua alma. Ela é que vai manter você em pé nessa vida.
Glória a Deus, aleluia. Jesus disse: que é que adianta você ganhar o mundo inteiro, conquistar tudo que você imaginou, que não tem como, né? Mas, digamos, e perder a sua alma, perder você quem você é, perder o teu caráter, perder a tua integridade, perder os teus princípios com Deus, teu conhecimento. O que adianta ganhar um bocado de coisa e você estar se vendendo, estar se entregando ao que não vale nada? Não adianta, né? Perder a alma é a pior coisa do mundo. A terceira coisa é o sorriso como máscara, né? Muita gente sorri como se fosse forte, mas o sorriso é só maquiagem, é um filtro só. Deus não cura filtro, Deus não cura maquiagem, Deus cura ferida. Tem ferida? Lance para Deus, que Deus vai tratar, e obedeça. Então, a maior mentira do sofrimento calado, sabe qual é? Ninguém se importa. Mas o Salmo diz: perto está o Senhor. Ou seja, Deus se importa sim. Tem alguém que se importa com sua dor, com você. Deus, perto está o Senhor. No Salmo diz: Deus está perto. Glória a Deus. Deus está perto. E hoje Jesus está te chamando. Quem está cansado por dentro, quem está com vergonha, quem está em silêncio há anos, quem está segurando tudo sozinho, sabe? Está sendo pesado demais. Jesus pede para pegar teu fardo, né? Ele pegar teu fardo. Lance sobre mim. Tá? Se perto está pesado, não se carregue só não. Chama Jesus, que Ele quer carregar por você, quer aliviar. Quem pensa em desistir, né? Porque uma coisa leva a outra. Quem está sorrindo, mas está morrendo. Ele diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. Senhor Jesus, eu entrego as dores escondidas. Eu entrego o que ninguém sabe. Eu entrego o que todos estão escondendo de si mesmo. Cura a nossa mente, Pai. Cura o nosso coração. Quebra o ciclo do silêncio. Tira a vergonha, tira a culpa. E me ensina a viver com leveza, Senhor. Eu recebo o teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.